ele fez um gol de enciclopédia. Uma sucessão de lençóis curtos, lençóis que deixaram os zagueiros atônitos. Merece uma moldura de ouro. O segundo quadro é uma obra-prima de autoria de Marcelinho Ponivinho, outro milagre. Um toque sutil de calcanhar em plena Vila Belmiro. Na mesma grama que beijava os pés de Rei Pelé. Destino? Os dois gols são joias da coroa imperial. Joias imortais. Armando, depois de tantos anos radicado somente no futebol, de repente você passou a dividir tua atenção com o tênis, o vôlei, o basquete, para nosso gaude, nossa felicidade. O que é que te levou a isso, Armando? Meu caro Arividal, o esporte me fez múltiplo. Eu sou muitos. Eu não poderia ficar só nas emoções do futebol. Eu tinha que me crucificar com a graça de Deus na glória de outros esportes, como o seu esporte, esporte de coração. O Grêmio é um dos times brasileiros que mais gosta de tomar champanhe na Taça das Vitórias. E mais uma vez, agora na Copa Brasil, ele vai tomar o champanhe da efusão, da vitória. Gosta tanto de futebol, de tênis, você não escreve? Continua sendo um homem muito generoso. Nunca tive... Jogava futebol, fui bom jogador de futebol. Hoje tenho essa paixão pelo tênis. Cada vez mais difícil, porque o trabalho
atrapalha, mas nunca pensei em escrever sobre esporte. É engraçado isso, não sei por que não. Quer dizer que está feito o desafio, quem sabe qualquer dia desse vai aparecer. O Lucas acaba de lançar um livro, já lançou há algum tempo, me mandou o livro, que tem o nome do programa que ele ancora, Manhattan Connection. Eu, chegando a Nova York, encontrei uma moça no aeroporto que me reconheceu e, tendo visto, sabido no jornal que eu vinha entrevistar o Lucas Mendes, me pediu que dissesse a ele que ela não pode viver sem o texto dele. Então fica sabendo você que você tem pelo menos uma leitura. E como dizia o Borges, se uma pessoa lê o seu livro, fique certo de que ela está melhorando o seu livro. Escreva sobre o esporte. Mas você sabe que eu me lembro, mas eu passei pela experiência de escrever sobre esporte. Foram poucas vezes, fazendo cobertura de Copa do Mundo, fazendo cobertura esportiva. Estivemos juntos em 86. México, Espanha. Mas você sabe que com o futebol, principalmente, eu fico muito emocionado. E eu lembro como que não era fácil escrever. Eu saía mais pela tangente porque ficava no lado mais do comportamento e menos do esporte. É difícil escrever sobre esporte. Eu lembro que no final, quando a Argentina ganhou a Copa contra a Inglaterra, tinha de fazer um... E eu fui pro... Não foi contra a Inglaterra, foi contra a Alemanha. Contra a Alemanha. 86. Isso. E eu fui pro estádio fazer a cobertura e voltei. A matéria era uma titica, minha matéria era péssima. Eu falei, Armando, olha, não tô mal aqui. Esse negócio aqui não dá matéria. Eu não tô sabendo onde pegar essa história aqui. Aí você queria fazer um texto... Falou, vamos fazer um texto aqui de final. Uma coisa conclusiva. Eu lembro que minha contribuição ficou no tango. Eu falei, eu arranjo a música. Porque esse negócio do texto final, aquela pensata... Foi em cima do Maradona, a pensata. Acabamos fazendo em cima do Maradona. Era isso mesmo. Mas eu tive há pouco tempo com uma pessoa que recorda que há 10 anos atrás vocês se encontraram num momento legendário do basquete brasileiro, que foi quando o Brasil ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis. É. E você sabe que eu, na época ali, eu me arrependi. Falei, como é que você tinha obrigação de entender mais de basquete um pouco, para poder apreciar melhor o que eu estava vendo. Porque eu realmente não saco uma jogada de basquete. Eu também não saco, mas eu acho que o charme de quem escreve sobre o esporte é exatamente ele não conhecer muito esses meandros, essas coisas do xadrez do esporte. Eu acho que o charme, tanto que o melhor escritor de esporte no Brasil, literalmente não enxergava nada, que era o Nelson Rodrigues, e escreveu coisas memoráveis, correu coisas admiráveis, exatamente porque não enxergava. E não enxergava literalmente, não era metaforicamente. Ele não enxergava mesmo, literalmente, não era metaforicamente. E, no entanto, escreveu as coisas mais bonitas. As pessoas tinham que dizer para ele o que estava acontecendo? Tinham que dizer. Quantas vezes ele me perguntava, Armando Nogueira, o que é que nós dois achamos desse jogo? É a célebre frase dele. Ele não achava nada, mas era bom que ele não achasse, né? Então, você não precisa dominar os segredos do jogo, os mistérios do jogo. Isso é verdade. Às vezes até é melhor você não dominar e chegar com uma certa... você tem inocência. Uma inocência para descobrir onde é que eu vou pegar. Você imagina esse jogo de Indianápolis, ninguém imaginava que o Brasil pudesse ganhar aquele jogo, né? Essa imprevisibilidade do esporte coletivo, né? É verdade. Eu lembro das provocações, até hoje, o que ficou gravado, além daquela emoção ali, eram as provocações do Oscar com os gringos. Era um jogo muito... Eu não imaginava, achei que o futebol é que fosse mais assim, que o basquete fosse também tão cheio de insultos ali e provocações. Bate-boca. Ele chamando... O americano vinha e ele ficava assim, arremessa, idiota, arremessa, bobão, olha aí, gringo, faz os 3 pontos, eu tô deixando, olha aqui, olha. Guerra de nervo. Guerra de nervo. Ô Lucas, vamos falar um pouquinho de telejornalismo. Você descobriu a receita de fazer um texto absolutamente adequado à imagem, mas com uma língua absolutamente rica, de tal maneira que você criou um estilo para o telejornalismo brasileiro que
não tem sido seguido. Que receita é essa, Lucas? Sabe que deve ser porque eu nunca tinha visto televisão no Brasil. E aprendi mais ou menos, era um processo empírico, porque quando eu não tinha televisão no Brasil, vim para cá em 68, eu não via televisão, só via esporte. Então eu tenho a impressão que eu não peguei nenhum vício. Uma das coisas que eu vejo no Brasil é que todo mundo, existe uma tendência de escrever muito parecido e de falar, inclusive, com a entonação parecida. Como eu nunca tinha escrito para televisão, eu escrevia para revista e gostava, agora eu gostava de escrever. Eu me matava para achar uma palavra. E eu tinha um cinegrafista que também não sabia filmar. Eu não sabia escrever para televisão, ele não sabia filmar. Se fosse hoje, a gente nunca, nem eu, nem ele, teríamos emplacado. Cinegrafista quem era? Zé Wilson, da Mata. Morreu num acidente de carro. Coisa. E ele nunca tinha... Foi o Orlando Moreira que preparou o Zé Wilson e educou. O Orlando trabalhava com o Hélio Costa. O Zé Wilson ficou sendo meu cinegrafista. Então, mas nós nos divertimos porque ele errava o tempo todo e eu errava o tempo todo. Mas acabava certo. E acabou dando certo porque não tinha, na época não tinha controle. Já não tinha o satélite de área, os nossos deadlines não eram tão dramáticos, tão cobrados como são hoje, né? Eu acho que o teu texto, o segredo do teu texto, está exatamente na leveza. Quer dizer, você não abandona a informação objetiva, mas você também não perde a oportunidade de adjetivar com leveza, com graça. E eu acho que o segredo do bom texto é saber usar muito mais o adjetivo na dose certa para qualificar, do que ficar na objetividade do lead, que isso é uma coisa chatíssima. Mas o adjetivo é que é o complicado. Uma época eu lembro que eu fazia esse exercício. Escrevia o texto solto, deixava ele correr como vinha. Aí eu cortava todos os adjetivos, todos os advérbios. Ficava aquela coisa, aquela secura, né? Aí você tinha de dar a dose certa. E que era difícil. Eu lembro, Zé Wilson, às vezes, sentado lá, eu fiquei, escuta aqui, você está procurando essa palavra já tem 1 hora, quando nós estamos fazer esse stand-up antes que a luz está morrendo aí, ó, e você não achava a palavra certa. Agora a gente descobre uns truques, né, de começar e terminar texto, são as partes mais difíceis, o começo e o fim. Um começo, uma solução mais ou menos safada e preguiçosa, mas que costuma funcionar principalmente na hora do sufoco, é que se você volta no último parágrafo, você volta para o primeiro. Porque você não sabe como fechar aquilo, você está ali batalhando, sabe, 1 minuto e meio de matéria, você tem que fechar esse negócio. Se você voltar primeiro, inclusive, você faz uma coisa, aqui em televisão a gente costuma deixar o texto morrer sem arredondar. A matéria às vezes fecha, se você usar esse truque, você pelo menos dá a impressão que fechou a matéria. Pode nem ter fechado, mas dá essa impressão. E o tênis? Essa coisa do tênis americano, há muitos anos o tênis americano não vive a crise de personalidades que vive agora. Quer dizer, sempre os Estados Unidos tiveram, entre os 10 melhores, eles sempre tiveram 5. Metade era deles. Metade era deles. Agora eles não têm 5 entre os 10. O que houve com o tênis americano? Difícil dizer. Houve, eu acho, um grande vedetismo, um estrelismo que, em parte, frustra a torcida, frustra os fãs. Agora, o tênis teve um crescimento muito rápido e talvez falso, porque quando a televisão começou a mostrar e o tênis pegou na década de 70, tinha os heróis americanos, era um belo esporte para você ver na televisão, ele atraiu gente demais. E muita gente foi jogar o tênis e descobriu que é um esporte miserável, difícil de você aprender. É terrível, você passa 10, 15 vezes no tênis, você não consegue jogar aquela bola de volta direito. Então uma combinação da dificuldade do esporte com o vedetismo dos tenistas. Muito dinheiro também. Muito dinheiro, eu acho que quanto esfriou. Porque você sabe que se mede o entusiasmo, o interesse pelo tênis pelo número de bolas vendidas, né? Que essa é a referência. E vinha caindo durante vários anos, mas eu tenho a impressão que parou. Ano passado já o tênis se manteve. Começa a recuperar.
Desses esportes americanos, com os quais você acaba tendo que conviver, porque mora aqui há muitos anos, qual é o que te atrai mais? Basquete, beisebol, eu vejo, futebol americano? Nas finais eu vejo todos. Eu acho que todos são bacanas. Eu não vejo mais esporte, porque senão você não faz outra coisa. Tanta oferta de esporte, agora ainda tem o futebol. E pelo cabo você vê futebol europeu, futebol brasileiro, você não faz outra coisa a não ser esporte. Então eu vejo as finais. E tem épocas do ano que é maravilhoso e eu estádio. Você vê beisebol em setembro, onde começa as semifinais. Agora o campeonato está estendendo muito, vai até novembro, mas a festa de outono era o beisebol. Você vai para uma tarde de outono no estádio de beisebol com a revista para ler, ou com um livro, porque o beisebol você não precisa prestar, não tem que prestar atenção não, né? Ele está lá, entre uma coisa e outra, você lê sua matéria, você lê sua revista, lê o seu jornal, e é uma tarde deliciosa. O outro esporte é o futebol americano, que também te seduz, não? Quanto mais você entende, mais você gosta do futebol, porque ele tem ciência, ele não é força bruta, não tem nada de força bruta. É um esporte com muita ciência. Mas só as finais que eu acompanho com mais cuidado. Porque você está numa correria, a tua vida está muito corrida, né? Está muito corrida, você não tem tempo. Hoje, inclusive, porque sábado, domingo a gente trabalha. E essa é uma das razões porque eu vou encerrar o nosso papo aqui, porque eu sei que você tem outros compromissos aí pela frente. Mas foi um prazer enorme bater um papo com Lucas Mendes, o melhor texto da televisão brasileira. Vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira. Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada. Vou sentar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra ferver. E o nome deles são vocês quem vão dizer.